Olá, gente. Bem-vindos ao nosso canal aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu quero só aqui trazer uma pequena palavra de reflexão aqui sobre algumas coisas que a gente tem visto nesses últimos meses aí, nesses últimos anos, mas esses últimos meses assim tem sido algo assim horrível que nós temos visto nos púlpitos das nossas igrejas, entendeu? Então, a gente tem visto muita assim, repercussão em cima do que alguns pastores têm dito, né, têm pregado e ensinado para as suas igrejas, é claro, para os seus ministérios aos quais eles pastoreiam ali. Só que os mesmos, eles têm canais e essas mensagens elas acabam sendo divulgadas e muitas outras pessoas elas têm acesso então a essas mensagens. Qual é o problema disso então? É o que está sendo ensinado. É o conteúdo desses ensinamentos e aí a gente tem visto que muita coisa não tem batido, né? Não se enquadra naquilo que nós temos visto como uma ortodoxia cristã que tem sido preservada aí no decorrer de vários séculos, aos quais, inclusive, muitos cristãos eles deram seu sangue para manter intacta a sã doutrina, a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Então eu vou ler um texto aqui, em 2 Timóteo, né? Capítulo 4, no capítulo 4, no verso 1 e 2 apenas, depois a gente pula para um outro versículo mais adiante, no mesmo capítulo aí. Mas para começar nós vamos ler aqui os dois primeiros versículos e o título que traz aqui na minha Bíblia. Eu estou com a Bíblia Thompson, e diz o seguinte aqui: a apostasia dos últimos tempos. Então começa aqui no versículo 1, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, cara, quando eu vejo um texto desse aqui e vejo para os nossos dias, nada mais é do que um cumprimento dessa palavra profética. Inclusive, isso aqui é uma palavra profética, é uma profecia de Paulo, ele escrevendo para Timóteo, ele falando sobre os últimos tempos, como que estaria, né, os púlpitos das igrejas cristãs. Ele não está falando aqui de outras religiões, né? Ele está falando da religião cristã, da igreja cristã. Como que estaria nos últimos dias. E estaria exatamente dessa forma que as pessoas estariam, como diz aqui, apostatadas. Elas seriam apóstatas, ou seja, as pessoas que abandonam a fé. E de sã consciência, elas abandonam sabendo que aquilo ali é a verdade, porém elas preferem o caminho do erro. Então isso é apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. O que diz aqui é que essa consciência ou essa falta de consciência, ela nada mais é do que algo vindo do próprio diabo, né? Que é o inimigo da igreja, é o inimigo de Cristo. E ele vai guerrear contra a igreja até o dia em que ele for destruído pelo próprio Senhor. Então até lá ele vai estar infiltrando heresias dentro da igreja. E muitas pessoas estão se deixando usar pelo inimigo nesse período. O que nós temos visto assim, como é que eu não sei nem como é que eu uso, qual o termo que eu uso, né, cara? Falsos mestres mesmo, né? Acho que é isso que tem que ser falado. De falsos mestres ensinando heresias, asneiras mesmo assim, nos púlpitos, e muitas pessoas estão seguindo, estão aplaudindo esse tipo de comportamento, tipo assim, nós precisamos atualizar a Bíblia, mesmo que o cara lá tenha se justificado, ele não se desculpou, né? Ele não pede perdão nem nada, ele apenas ele tentou trazer uma nova interpretação para aquilo que ele já tinha dito antes, mas você percebe que só piora a situação, né? Quando ele faz um outro vídeo tentando explicar.
Então, é heresia, cara. Não tem outra explicação, é heresia. E isso tem infestado as nossas igrejas. O outro fala lá que a palavra de Deus, ela não é nada disso aí que a gente tem ensinado durante séculos e séculos, do que a igreja tem ensinado. Não é nada disso não, era só um livro qualquer, isso aqui é só um livro qualquer. O cara falta só chutar a Bíblia, rasgar a Bíblia lá no vídeo hoje em dia. E eu não assim, duvido que um dia um deles faça isso. Escute o que eu estou dizendo, não duvide. Qualquer hora dessa a gente vai ver um desses coachings aí fazendo isso, entendeu? Rasgando a Bíblia, porque a Bíblia é só um livro qualquer. Não importa. É um livro assim que não vale tanto assim como muitas pessoas prezam, né? Dizem. Queridos, apostasia. Fique muito atento. Colhem. Isso é uma coisa que eu tenho dito aqui, já falei isso aqui em outros vídeos. Colhem naqueles homens de Deus. Colhem nos homens de Deus. Leiam a Bíblia, cara. Busquem como é que se diz? O ensinamento do próprio Espírito Santo sobre a sua vida quando você for ler a palavra. Não se deixe levar por esses falsos ensinos. Entendeu? Por esses homens hipócritas, como fala aí, né? Hipócritas. O que é hipócritas? São atores, enganadores. Você pode ver, cara. Esses caras que ensinam isso daí, quanto que eles ganham? Quanto que eles ganham? Para eles ficar ensinando esse tipo de palavra aí, que enche templos. Que incha templos. Veja quanto é que esses caras ganham. Quantos são os seus cachês. E aí eu vou além. Eu, como sou músico também, posso falar que eu tenho visto aqui no meio onde eu também atuo, né? Que é o meio do louvor, toco guitarra, canto também, junto com minha esposa. Então eu vejo muitos cantores também. Os cantores de hoje, os worship aí, que é a moda, né? Um desastre para as igrejas. Entendeu? Os caras têm cantado besteiras, cantado coisa que não tem nenhum fundamento bíblico. Aí você pega de onde que você vê de onde que eles pegam isso aí, quem são os seus ídolos, né? Quem são os seus mestres. São pessoas que pegam os púlpitos das igrejas aí, ou palcos, né? Para ser mais fiel aqui ao que está mesmo acontecendo, e fique, sei lá, fica engatinhando de quatro no palco, e atos proféticos para cá, e atos proféticos para lá, e nesses atos proféticos você pega verso isolado aqui, outro verso isolado ali, e assim distorcem a Bíblia, né, de forma maravilhosa. E aí muitos vão seguindo esse tipo de coisa aí. Texto sem contexto é pretexto, né, para o erro, para o pecado. Então tome muito cuidado com isso. O meu apelo nesse dia aqui é para que você leia as escrituras, cara. Procure pessoas sérias, canais sérios, que ensinam a palavra de Deus como realmente ela deva ser ensinada. Entendeu? Procure pessoas que se espelham no próprio Cristo. A gente tem visto no meio das igrejas pessoas que têm se espelhado em pessoas mundanas, cara. Os ídolos da igreja hoje, muitas vezes não são nem dentro da própria igreja, não são nem os cantores gospel, entendeu? Não são os coachings, às vezes são pessoas do mundo mesmo. Porque o negócio está tão liberal que nem dentro da própria igreja eles buscam mais as influências, estão fora. Então isso é um perigo e é um sinal do fim dos tempos. Esse é o esfriamento da igreja que vai acontecer, que está acontecendo bem próximo à vinda de Cristo. Tá bom? E que você não caia nesse laço, querido. Que você não caia nesse laço aqui. Os presbíteros, isso lá no capítulo 5, verso 17, fala o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, ou dupla honra, né, como diz algumas versões, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Porque, diz a Escritura, não abordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Outra coisa que eu quero dizer aqui também para você: honre os seus líderes. Honre os seus líderes. Ah, eu estou em uma igreja? Honre o seu líder. Entendeu? Principalmente se ele é fiel à palavra de Deus e ao Senhor.
Agora, quando ele foge das Santas Escrituras, quando ele, né, começa a ensinar besteira aí, você tem que procurar realmente um lugar onde você possa ver que ali está sendo ensinado a palavra. Se ali está sendo ensinado a palavra de Deus, honre aquele obreiro ali, honre aquele presbítero, honre aquele pastor ali. Tá bom? Deus abençoe a sua vida aí em nome de Jesus.